E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Porém, querendo ele justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o desponjaram e, o espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu, dizendo: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Será que estamos sendo verdadeiros ao amor ao próximo? Estamos sendo compassivos, ajudando aqueles que estão necessitados? A parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus Cristo. Ela é contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 até o versículo 37. A parábola conta a história de um homem que foi assaltado, espancado e deixado para morrer à beira da estrada. 2 homens que passavam por ali, um sacerdote e um levita, viram o homem, mas passaram por ele sem ajudá-lo. No entanto, um samaritano, que era considerado um inimigo dos judeus, parou para ajudá-lo. De lembrar que um sacerdote é aquele que, segundo o homem, deve receber a mensagem da parte de Deus e transmitir ao povo. Ele desempenha um papel importante na vida religiosa de muitas pessoas. Ele fornece orientação espiritual, confortos às comunidades, mas ao olhar para a nossa parábola, o que fez o sacerdote? Simplesmente normalizou a situação como se de ninguém se tratasse. Mas o que tens feito tu? Fica a pergunta no ar. A parábola nos ensina a sermos compassivos com os necessitados. No mundo atual, há muitas pessoas que estão necessitadas, seja por pobreza, doença ou outras razões. Podemos ser compassivos com essas pessoas ao doar para instituições de caridade, voluntariar-nos em organizações que ajudam os necessitados ou simplesmente sermos atenciosos com aqueles que estão passando por dificuldades. O bom samaritano era um samaritano que era considerado um inimigo dos judeus. No entanto, ele não deixou que isso o impedisse de ajudar o homem que estava ferido. Há muitas pessoas que vemos no nosso dia a dia que são diferentes de nós. Podemos ser inclusivos com essas pessoas ao nos esforçarmos para entender suas perspectivas e culturas e ao nos relacionarmos com elas com respeito. A parábola nos ensina a sermos proativos. O bom samaritano não esperou que alguém mais ajudasse o homem. Ele tomou a iniciativa de ajudar o homem, mesmo quando isso significasse colocar-se em risco. Podemos voluntariar-nos em organizações que ajudem os necessitados, com abrigos para sem teto, bancos de alimentos ou organizações que trabalhem com pessoas com deficiência. A parábola do bom samaritano é uma parábola sobre o amor ao próximo. Jesus contou essa parábola em resposta a um homem que perguntou a ele qual era o maior mandamento da lei. Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e mente, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. A parábola ilustra o que significa amar o próximo. O bom samaritano não era obrigado a ajudar o homem que estava ferido. Ele poderia ter simplesmente passado por ele, como fizeram o sacerdote e o levita. No entanto, o bom samaritano foi movido pela íntima compaixão. O bom samaritano era um samaritano que era considerado inimigo dos judeus. No entanto, ele não deixou que isso impedisse de ajudar o mesmo. O que tu fazes com aqueles que vês ao teu próximo
que passam por necessidades enormes. A parábola nos ensina a sermos inclusivos, proativos com aqueles que necessitam. Mas a parábola do bom samaritano é ainda uma lição que nos inspira a amar ao próximo de todas e qualquer maneira. No contexto atual, ao sermos compassivos, inclusivos e proativos, a parábola do bom samaritano é uma parábola que nos desafia a amar os outros. Ela nos ensina que devemos ser compassivos e ajudar aqueles que estão necessitados, independentemente de quem eles sejam. A parábola nos ajuda a refletir sobre as nossas próprias atitudes em relação aos outros. A parábola do bom samaritano é uma parábola que nos inspira a viver o amor ao próximo em nossas próprias vidas. Embora a Bíblia, na própria Escritura, Jesus disse que por se multiplicar o pecado no mundo, o amor de muitos esfriará. Que Deus, pela sua tamanha graça e misericórdia, possa te abençoar, a ti e a sua família. Amém.